Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, amém? Queridos, vamos aproveitar o ensejo que vocês estão de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Depois nós vamos fazer algumas considerações. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Quero agradecer a honra que me foi dada nessa noite para ministrar na Santa Ceia do Senhor. Como os irmãos que foram recebidos aqui hoje, eu e minha família estamos recentes aqui nessa casa. Na verdade, era para sermos recebidos na ceia passada, mas por motivo de trabalho nós não pudemos estar. Então fomos recebidos no ministério no domingo. E pela primeira vez estou participando da ceia, do culto de ceia com os irmãos. E como eu falei, me sinto honrado e também com o peso da responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, tendo em vista que tenho à minha retaguarda tantas feras, né, que poderiam estar aqui no meu lugar ministrando a palavra. Me sinto como Daniel na cova dos leões aqui, né? Mas que Deus abençoe. Peço a oração dos meus companheiros nessa noite. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Eu queria desde já fazer um pedido a você que está aqui essa noite. Eu sei que a casa está cheia, a igreja está cheia, mas não se movimente, apenas se for de fato necessário. Como o pastor Paulo me antecedeu aqui, o Senhor tem uma palavra para o seu coração, mas Ele precisa que você esteja com seus ouvidos abertos e com o seu coração atento para aquilo que Ele quer ministrar ao seu coração essa noite. Então peço que você me ajude com a sua reverência, com a sua atenção, com a sua oração em espírito, com o seu glória a Deus, o seu aleluia. Quero dizer a você que está nos assistindo por essa transmissão ao vivo, pela live no Facebook, continue aí. Com certeza o Espírito Santo te motivou e te impulsionou para que você assistisse a essa transmissão. Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Primeira coisa que eu queria dizer e perguntar aqui essa noite: você sabe, você imagina, você já fez essa pergunta, o porquê Jesus instituiu a ceia? Qual é a finalidade de participarmos da mesa? Por que Jesus chama os discípulos e diz para eles assim: olha, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que vocês beberem. Que finalidade tem? Qual é a função da Santa Ceia? Veja bem, os únicos dois ritos, as únicas duas cerimônias
que Jesus deixou ordenadas para que nós pudéssemos como igreja seguir, são o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Mas qual é a finalidade? Em primeiro lugar, o texto que Paulo escreve vem trazendo algumas explicações sobre a ceia. O apóstolo Paulo está escrevendo, trazendo orientação, trazendo ensinamento para a igreja de Corinto, e dizendo assim: olha, vocês estão fazendo as coisas erradas. Eu fiquei sabendo que aí em Corinto, as pessoas, cada um toma daquilo que tem fome, o tanto que quer comer. Eu fiquei sabendo que vocês aí em Corinto, enquanto uns comem demais, outros ficam com fome, e tem gente até que se embriaga de tanto que toma suco de uva. Vocês estão fazendo as coisas da maneira errada. E ele começa trazendo o ensino dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando o pão, dando graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E ele continua dizendo: semelhantemente, ou de igual modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. E aí é que está o segredo do porquê Jesus instituiu a ceia. Essa frase, em memória de mim. Quando você faz alguma coisa em memória de alguém que já partiu, que já se foi, você está fazendo algo para lembrar dessa pessoa. Você está fazendo algo para trazer a lembrança dessa pessoa. Então Jesus estava dizendo o seguinte: todas as vezes que vocês se reunirem para ceiar, vocês precisam se lembrar da minha morte, daquilo que eu fiz por vocês na cruz. Isso aqui é um microfone. Nós usamos ele como uma ferramenta para amplificar a voz. Ele é usado em conjunto com outras aparelhagens de som para que você, as pessoas, inclusive lá fora que passam na rua, ouçam a minha voz. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui sabe me dizer quem inventou o microfone? Alguém aqui sabe quem inventou? Não vale olhar no Google, tá? Quem inventou o microfone? Você quer ver uma coisa? Isso aqui é um pedestal, que também é uma ferramenta usada como um suporte para microfone. Nós desfrutamos dessa ferramenta, nós utilizamos ela. Mas alguém sabe me dizer quem inventou o pedestal? Deus, ele sabia que nós somos tão esquecidos, mas tão esquecidos, que poderia correr o risco da igreja ao longo dos anos e das gerações desfrutar da salvação, desfrutar dos benefícios da cruz do Calvário, desfrutar daquilo que Jesus conquistou, mas não nos lembrarmos da sua morte. Jesus sabia. Você quer ver uma coisa? Esse mês de fevereiro que se passou, desde a última ceia até aqui, quantas vezes você lembrou da morte de Jesus? E tem pessoas que nesse culto inteiro, até agora, já cultuaram, já glorificaram, já adoraram, mas não se lembraram que Jesus morreu. Então Jesus, ele faz o seguinte, de forma sábia, ele fala: todas as vezes que vocês se reunirem para participar da ceia, vocês precisam fazer isso, trazendo à memória de vocês o meu sacrifício, aquilo que eu sofri, as 14 quadras que eu percorri com a cruz de 140 quilos nas costas, os cravos e as 6 horas que eu fiquei pendurado naquele sol causticante, no meio de 2 ladrões. Vocês precisam lembrar das chicotadas, dos azorragues, dos açoites,
Não tem como desfrutar da salvação, desfrutar da bênção que Jesus conquistou para nós, sem nos lembrarmos daquilo que Ele sofreu por nós. A finalidade da ceia é para que nós nos lembremos do sofrimento e da morte dele. Por isso ele disse: façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Eu vou dizer mais. Na igreja dos apóstolos, na igreja de Atos dos Apóstolos, eles participavam da ceia todos os cultos. Todos os cultos tinham lembrança da morte. Todos os cultos eles diziam: vamos nos lembrar do que Jesus fez por nós. Vamos partir o pão, vamos ter comunhão com o cálice, porque nós não podemos esquecer do que Ele fez por nós. Então, o primeiro motivo, ou a finalidade pelo qual Jesus instituiu a ceia, foi para que nós nos lembrássemos da sua morte, do seu sofrimento. Então já começa aí, quando você pegar o pão, quando você pegar o cálice, esqueça de quem está à sua volta, esqueça. Ligue o seu pensamento, feche os seus olhos e volte a mais de 2000 anos atrás. E aviste a cruz do meio. E veja ele ensanguentado, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Outra questão que Paulo nos ensina: até quando devemos celebrar a ceia? Qual é o limite que nós devemos celebrar a ceia? E Paulo escreve dizendo assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a resposta para essa pergunta é: nós precisamos celebrar a ceia e precisamos nos lembrar da morte todas as vezes que nos reunimos com uma reunião como essa, até que Ele venha. E sabe o que mais? Jesus disse assim, em Marcos 14, 25: em verdade vos digo, lá na instituição da ceia, lá com os discípulos, que eu não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. A última santa ceia, a última santa ceia, será após o arrebatamento. A igreja participará de alguns eventos no céu, no período das bodas do Cordeiro, 7 anos de boda. Alguns eventos acontecerão. Eu não vou entrar nesse mérito, fica para um outro dia. Mas um dos eventos que nós vamos passar no céu é uma grande santa ceia. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 8, versículo 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus estava dizendo o seguinte, olha, regra de gramática. Se tem algum professor de português aqui, sabe o que eu vou falar? Jesus está fazendo uma alusão dizendo assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quando você vai se assentar à mesa com alguém, significa que aquele alguém está sentado na cabeceira da mesa. Ele é um anfitrião. Então significa, pastor, que Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas, estarão assentados à cabeceira da mesa? Sim. E a igreja estará sentada no corpo da mesa. Aí você pergunta, e Jesus? Jesus é aquele que vai nos servir. E vai dizer assim, tomai e comei. Isto é o meu corpo que foi partido por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim.
Quantos vão sentar à mesa com Ele? Quantos vão participar dessa ceia? Quantos estão esperançosos? Ah, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Só que Paulo faz uma recomendação. Existem alguns requisitos para participar da ceia. Versículo 27, ele diz assim: portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha só, Paulo faz uma advertência: cuidado para você não participar da mesa do Senhor não sendo digno. Essa é a palavra, indignamente, não sendo digno de participar. Porque se você participar da mesa do Senhor sem ser digno de participar dela, você vai se tornar culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pastor Paulo, o que significa eu não ser digno? Existe uma coisa que nos faz perder a dignidade diante de Deus. Existe uma coisa que nos faz ser indignos de Deus. O que é isso? Pecado. O pecado nos faz não ser merecedores, não sermos dignos. E olha o que Paulo diz no versículo 29, porque o que come e bebe sem ser digno, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Aquele que vive na prática do pecado, e ele participa do corpo, ele não está discernindo a morte de Jesus, porque a morte de Jesus, ela aconteceu para nos perdoar o pecado. E como que eu vou participar da mesa e lembrar do sacrifício que serviu para me perdoar o pecado, se eu continuo vivendo na prática do pecado? Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como permaneceremos ainda nele? Ele continua escrevendo em Gálatas, capítulo 2, versículo 8: pois se nós que procuramos ser justificados por Deus, ser justificados em Cristo, ou seja, o que é justificado? Se tornar digno. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Sabe qual é o grande problema, ou o grande perigo, de quando nós vamos tendo um certo tempo na caminhada cristã? Nós vamos passando os anos, vamos aprendendo a palavra de Deus, vamos frequentando a igreja. Quem aqui tem mais de 5 anos de evangelho? Quem aqui? Ok, pode baixar a mão. Quem aqui tem mais de 10 anos de evangelho? Levanta a mão. Olha só. Eu sou evangélico desde os 7 anos de idade. Tenho 35. Faz um tempinho. Sabe qual é um dos grandes perigos? É que nós vamos caminhando e às vezes, principalmente quando somos novos convertidos,
nós cometemos um pecado e às vezes aquele pecado, como eu falei, nos tira a dignidade. E aí nós corremos para os pés de Cristo dizendo: Senhor, me perdoa, me ajuda, me perdoa. A gente se arrepende. Só que nós somos pecadores, a natureza pecaminosa está aqui dentro de nós. O apóstolo Paulo falou assim: olha, dentro de você tem um negócio chamado carne, que a Bíblia também chama de natureza pecaminosa, que combate e luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que você faça aquilo que você não quer. O apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, o chamado apóstolo dos gentios, o homem que escreveu as maiores cartas de ensinamento da palavra de Deus, ele escreve dizendo assim: olha, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, que eu luto, eu vou lá e faço, por causa da carne que habita em mim. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que vão se passando os anos, e sabe o que vai acontecendo? Daqui a pouco a gente não sente mais arrependimento. Daqui a pouco os pecados, as pequenas coisas vão se tornando comuns na nossa vida, e a gente não vai se arrependendo. E a gente vai passando ano, vai passando meses, vai passando dias, e às vezes tem crentes que começam a ter pecados domésticos de estimação. E o apóstolo Paulo escreve: se você participar do corpo sem ser digno de participar dele, você vai trazer condenação para você. E é por causa disso que tem no meio de vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já estão dormindo. Aqui dentro da igreja, todo mundo é santo. Aqui dentro dessas quatro paredes, é tanta espiritualidade. Mas a nossa vida com Deus, de verdade, reflete em como nós a levamos dessa porta para fora. Eu ouvi uma frase que me marcou uma vez. Eu até peguei essa frase para transformar numa mensagem. Intimidade é o que gera santidade. Não é o contrário. Não é santidade que gera intimidade, não. É intimidade que gera santidade. Quanto mais a gente consegue lutar contra nós mesmos e conseguimos estabelecer um devocional diário, pessoal. O próprio Jesus falou: quando você quiser orar, não vai para a praça não, vai ficar gritando para os outros ouvir não. Entra para dentro do teu quarto e fecha a tua porta de sobre si e ora em secreto ao teu Pai. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. As maiores tentações são vencidas no quarto da oração. Porque é a intimidade que gera santidade. Quanto mais íntimo de Deus, quanto mais buscando a presença de Deus, mais o Senhor vai te agraciando, te deixando forte e vai dizendo para você: eu estou contigo, não peca não, eu estou do teu lado, eu te fortaleço. O apóstolo Paulo diz assim: olha, para que eu não me exaltasse, por causa das revelações que eu recebi, foi me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava, pelo qual eu orei a Deus pedindo 3 vezes que afastasse de mim. Mas o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, de sorte que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte.
intimidade gera santidade. E a santidade gera autoridade. Você quer ver saber se um cabra está em santidade ou não? Caiu um endemoniado na igreja dele. Tem esse crente que sai derrubando o banco. Fica lá na porta da igreja. Queima Jesus! Porque a intimidade gera santidade e a santidade gera autoridade. E a autoridade gera conquista. Agora, ok, pastor, entendi o pecado. Mas aí você vai dizer, mas pastor, a gente peca todo dia. É verdade. Nós pecamos todo dia por palavras, pensamentos, ações. Por isso que é necessário, todas as vezes que você for orar, você pedir perdão a Deus. Até pelos pecados que você cometeu sem perceber. Só que existem alguns pecados que não bastam apenas, antes de você me crucificar, deixa eu explicar. Existem alguns pecados que não bastam apenas você orar. Eu te provo na Bíblia. 1 João, se você quiser anotar, seria até importante. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim, ó. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida para aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Isso é Novo Testamento. Esse negócio de, pastor, mas não existe pecadinho nem pecadão. Onde está isso na Bíblia? Vamos lá. Deus deu a lei para o povo de Israel. Deus que deu, não foi o povo que escreveu. Deus deu a lei. Na lei que Deus deu, haviam pecados que o pecador levava um animal para o sacerdote e dizia, eu pequei, eu estou arrependido. E eu sei que aquele que peca merece a morte. Então eu estou trazendo um cordeiro como manda a lei para me substituir no sacrifício. E o sacerdote pegava o animal, pegava o cordeiro, imolava, abria ele, queimava a gordura. E aquela fumaça servia para cobrir o pecado do pecador. Mas tinham pecados que não adiantava levar cordeiro. Que a punição era o apedrejamento. Sabe por quê? Porque existe sim pecadinho e pecadão. Olha só. Jesus disse assim, ó. Estou terminando já. Jesus disse assim. Mateus capítulo 6 e versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aí eu te pergunto, será que Jesus levava a questão do perdão, do ressentimento e da mágoa de forma séria? Jesus está dizendo assim, se você não perdoar aquele que te ofendeu, se você não liberar perdão para aquele que te magoou, para aquele que falou coisas que te ofenderam, que te magoaram, para aquele que te caluniou, se você não liberar perdão, o vosso Pai que está no céu também não vai perdoar os seus pecados. Aí o negócio é tão sério que Jesus repete isso aqui em outro texto. Olha o que Jesus fala assim, ó. Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, olha. Se você for entregar uma oferta ao Senhor,
e no caminho lembrares que tem um irmão contra ti. Segure a sua oferta, deixe a sua oferta. Vai lá e se reconcilia com o teu irmão. E depois vem e faz a tua oferta ao Senhor. Aí eu te pergunto, Jesus está elevando o negócio lá para cima, ó. Jesus está dizendo o seguinte, que se você guardar mágoa no seu coração, se tiver alguém que você não consegue perdoar, se tiver alguém que você é magoado e fala assim, eu não posso ver a pessoa nem pintada de ouro, não consigo falar com essa pessoa, você não é digno de ofertar, quanto mais de participar da mesa. Sabe o que acontece? A gente vai levando, a gente vai se magoando, a gente vai criando intrigas, a gente vai tendo problemas, a gente vai tendo pessoas que a gente vai descartando, bloqueando do Facebook, a gente vai tendo pessoas que a gente não fala mais, e às vezes isso não vai mais causando em nós o arrependimento. E a gente vem para a igreja, canta aqui, adora aqui, faz alguma coisa, tem cargo, prega, participa da mesa e acha que está tudo normal. Oh, Espírito Santo. Jesus disse assim, ó. Eu vou contar uma história, Jesus falou. Tinha um homem, um servo, que devia muito dinheiro para o rei. E o rei mandou pegar ele, pegou a família, colocou ele diante dele. E o rei falou assim, me paga, eu vou tomar os teus filhos para pagar a dívida. E esse servo se dobrou diante do rei e disse, rei, ser paciente comigo, eu vou te pagar tudo. A Bíblia fala, Jesus disse que ele devia 10.000 talentos. Eu andei fazendo uma pesquisa meio doida, descobri que talento eram peças de ouro, então 10.000 talentos davam tantas gramas de ouro, tantos quilos de ouro, e aí fazendo a conversão do ouro, comprando ouro no dólar, no valor do dólar, dava mais ou menos uns 4 milhões de dólares, o valor que ele devia, se fosse trazer para hoje. 4 bilhões de dólares. Era o valor que ele devia. 10.000 talentos. E ele fala, Senhor, eu vou te pagar tudo. E o rei sabia que ele não ia conseguir pagar. Aí o rei olha para ele, diz que ele moveu-se de íntima compaixão. E disse, a tua dívida está perdoada. Pode ir embora. E ele foi embora feliz. Mas no caminho para casa, ele encontra um conservo que devia para ele 100 dinheiros. 100 dinheiros. Põe aí uns 10.000 dólares. Ele devia 4 bilhões e o outro devia 10.000 dólares para ele. E ele falou a mesma coisa, me paga o que você me deve. Esse servo falou para o conservo, me paga o que você me deve. E o conservo, Jesus contando a história, fez a mesma coisa que o servo fez para o rei. Se dobrou diante dele e disse, seja paciente comigo, eu vou te pagar tudo. Mas o servo diz que voou no pescoço do conservo e começou a chacoalhar. Ele disse, me paga a dívida, me paga o que você me deve. Na mesma hora, os soldados apareceram e levaram aquele homem de volta para o rei e contaram a história. E a Bíblia diz que o rei ficou indignado e disse, eu te paguei a dívida que você me devia. E você não pode fazer o mesmo com o teu próximo. E Jesus termina a história dizendo o seguinte, e indignado, o rei o entregou aos atormentadores para que pagasse tudo o que devia. Disse assim, olha, coloque ele em um lugar de prisão. Ele vai ser atormentado até que ele me pague o último centil. Aí Jesus termina a parábola dizendo assim, coisa linda. Assim vos fará também o meu Pai Celeste, se do coração não perdoardes cada um as suas ofensas. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão
as suas ofensas. E a gente está brincando, irmãos. E a gente está brincando. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez por mim. Então lembre do que Jesus fez por você. Ah, pastor, mas eu não consigo ver ele nem pintado de ouro. Então veja ele coberto com o sangue de Jesus. Eu vou encerrar minha mensagem. Eu aprendo que existem 3 tipos de confissão. E eu vou encerrar. Existe a confissão pessoal, a confissão particular e a confissão pública. A confissão pessoal, você dobra os seus joelhos e fala com Deus: Senhor, eu pequei, eu me arrependo, me ajuda, eu não quero pecar mais. A confissão particular, não adianta você orar. Você precisa ir até a pessoa que te ofendeu. É interessante que Jesus ainda falou assim em Mateus 18: se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Peraí, ele pecou contra mim, por que eu tenho que ir até ele? Ele tem que vir pedir perdão para mim? Eu estou na minha razão. No reino de Deus não existe razão. No reino de Deus não existe razão. Sabe qual é a razão de Jesus? Deus falou assim: se alguém te bater na cara, sabe o que você faz? Qual é a tua razão? Vira o outro lado para ele. Essa é a razão de Jesus. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém quiser te roubar a túnica, dá para ele a capa também. Essa é a razão de Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: olha, eu estou sabendo que no meio de vocês aí tem irmãos que estão indo perante os juízes do mundo com causas na justiça. Será que vocês não podem sofrer o dano? Será que vocês não podem abrir mão da razão de vocês? Nós vamos participar da mesa do Senhor. Confissão pessoal, você faz a sua oração e pede perdão. Confissão particular, você vai até a pessoa. E olha, vou dizer mais. Não pensa que perdão é esquecer. Porque não é. Ah, pastor, não consigo esquecer. Mas quem disse que você vai esquecer? Ninguém tem a capacidade de apagar uma memória. Você vai continuar lembrando. E o que é perdão, pastor? Perdão, grave isso, é abrir mão de ficar ressentido. O perdão começa com uma decisão. Eu decido abrir mão do ressentimento. Eu decido perdoar essa pessoa. Vai ser difícil, mas eu tomo a decisão de liberar ela. A mágoa, o ressentimento é como um veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. Vai fazer mal para você. É para você, doenças psicossomáticas, problemas na alma. Agora, confissão pública, pastor, o que é isso? Dependendo da gravidade do seu pecado, você precisa procurar o teu pastor, procurar o teu líder, a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, e diga o que aconteceu. Não deixa a culpa te corroer mais não. Não deixa o remorso te corroer mais não. Procura o teu líder, procura o teu pastor e diga: pastor, eu errei, eu pequei, eu fiz o que não devia, eu caí em tentação, mas eu estou aqui arrependido, confessando o meu pecado. Não trate as coisas com panos quentes. Não tente tapar o sol com a peneira, porque às vezes você pode estar tomando a ceia indignamente e trazendo condenação para você. Eu vou encerrar minha mensagem com 2 textos. Já fechei a Bíblia. O primeiro é Provérbios, capítulo 28, versículo 13.
que diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aí você vai dizer: pastor, mas esse confessar aí é confessar para Deus. E quem disse? É confessar para quem então? Vamos lá. Os alunos de baixo talvez lembram disso. Provérbios é um paralelo antitético. Ou seja, a parte B do versículo responde à parte A do versículo. Se confessar significa confessar para Deus, então encobrir também é encobrir para Deus. Aquele que encobre as suas transgressões. Eu te pergunto, alguém consegue encobrir alguma coisa de Deus? Então confessar também não é para Deus. Procure o teu pastor. Conte o que aconteceu, abra o seu coração. Jesus quer curar a sua alma para salvar o seu espírito. Fique de pé. Ó, eu tenho 10 minutos na verdade. Tem como soltar aquele vídeo? Tem como? Preste atenção. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. E assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu não posso apontar e dizer quem pode e quem não pode. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho autorização para apontar e dizer você pode, você não pode, você não. Examine-se o homem a si mesmo. É você que vai se examinar. É você que vai olhar para dentro de você. Pode soltar. É você que vai olhar para dentro de você. E você vai raciocinar, você vai analisar como está a sua vida diante de Deus. Talvez a pessoa que você precisa se reconciliar com ela está aqui dentro. Talvez está aqui. Não perca essa oportunidade de se humilhar, de pedir perdão. Eu tocava na igreja, muitos anos atrás, eu era músico da igreja. E tinha um irmão que gostava muito de ir no monte, só que ele não era da mesma congregação que eu. Ele congregava em outra igreja, mas visitava nós. Isso lá na Baixada Santista. E um dia ele chegou, ele gostava muito de ir no monte. Gostava muito de ir no monte. Um dia ele chegou, a gente num bate-papo, ele falou assim: irmão Paulinho, falou para mim assim: o senhor falou para mim no monte que ele vai me dar os 9 dons espirituais. Aí eu fiz assim, foi espontâneo. Falei assim: os 9 dons, você os 9 dons espirituais? Eu percebi que na hora o semblante dele fechou. Ele caiu o semblante. Eu percebi que entrou algo no coração dele. Ele falou assim: quem que eu sou eu, né? Quem sou eu? Para Deus me dar os 9 dons. Sou merecedor nem de um, quem dirá dos 9? E eu não falei nada para ele, e a gente nunca mais se viu. Mas ficou aquele negócio dentro de mim: você magoou ele, você feriu ele. Deus falou para mim: e se eu quiser dar os 9 dons para ele? O que você tem a ver com isso? Quem é você? Eu falei: Senhor, me ajuda a encontrar esse irmão. Não sabia onde ele morava. E eu falei: meu Deus, se eu encontrar com ele eu peço perdão, se eu encontrar com ele eu peço perdão. Um dia eu vim andando na rua, no bairro, ele vinha na mesma direção. O Espírito Santo falou assim: é agora. E cadê a coragem? Eu fui, passei por ele, falei: Pai do Senhor. Ele olhou para mim: Pai te amo, pô. E foi embora. E o Espírito Santo falou para mim: covarde, para falar as coisas você tem coragem, para pedir perdão você não tem. Ele está magoado, ele está ressentido. E eu fui e fiquei atormentado, fiquei perturbado. Chegou o dia da ceia. Eu era músico, tocava violão, o único músico da igreja. E aí eu tô lá, e o Espírito Santo falou assim: e aí, você vai tomar a ceia? Se você não tomar, todo mundo você vai ver que você não tomou. Mas você vai tomar? E eu fiquei: Jesus. Aí eu falei assim: Senhor, mas o irmão não está aqui, como que eu vou pedir perdão para ele? Ele nem está aqui. Eu levantei a cabeça, quem vem entrando na igreja? O irmão.
sentou lá no último banco. Quando o pastor levantou e falou: irmãos, vamos orar, consagrar o pão. Eu coloquei a guitarra do lado. Fui lá no último banco, chamei ele lá fora. Falei: meu irmão, me perdoa. Me perdoa. Porque aquele dia eu falei aquele negócio para você. Eu falei que né, você não era merecedor dos 9 dons, mas quem sou eu? Se Deus quiser. Ele começou a chorar. Ele olhou para mim e disse assim: irmão Paulinho, eu fiquei magoado. Sim, sabe por quê? Porque você é uma referência para mim. Eu te vejo como um exemplo para mim, por isso que eu fiquei magoado. Eu disse: meu amado, me perdoa em nome de Jesus. Nós nos abraçamos, choramos, nos reconciliamos. Quando eu entrei, o diácono vinha com a bandeja. Eu falei: agora eu posso participar, Senhor. Eu quero orar por você enquanto essa música toca. Lembre-se que a cruz fala de perdão.